Nata desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos fazer a especialidade de higiene oral. Partiu, vamos lá. Então, primeiro requisito, definir então o que é higiene oral. Então, a higiene oral é o processo que resulta da remoção eficaz dos restos de alimentos dos nossos dentes e que dificulta o desenvolvimento das bactérias que destroem e lhes provocam doenças como as cáries e as gengivites. 2. Por quantas dentições um ser humano passa? Então, entre os 6 meses e os 3 anos, toda a dentição humana, ela é temporária, tá bom? Então, chamado também de dente de leite ou decídua, tá bom? Então, é esta formada, tá bom? Então, todos os dentinhos ali, quando você é bebezinho, o dentinho de leite, tá bom? E é composta então por 20 dentes, 10 na mandíbula e 10 na maxila, tá bom? E é trocado dos 6 aos 11 anos, ou seja, a época que começa ali, a aparecer a janelinha ali nos dentes, então, da criança, tá bom? Então, dependendo da circunstância aí, você que é desbravador novo, ali dos 10, 11 anos, talvez ainda esteja aí em formação dos novos dentes, os dentes de osso, os famosos dentes de osso. Então, o último a cair é o segundo molar decíduo, tá bom? Então, para que servem os dentes de leite, Então, os dentes de leite são importantes por vários motivos, pois eles auxiliam na alimentação da criança, no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento dos ossos da face, na estética da criança e, consequentemente, na sociabilização desta criança, ou seja, uma criança mais sorridente também é muito mais agradável, pode-se dizer assim, tá bom? Uma criança cheia com muitos dentes, com um sorrisão largo ali, é muito mais simpática aos olhos das pessoas, claro. Quais são os tipos de dentes? Então, descrever a função de cada tipo. Então, os incisivos, tá bom? Então, temos 8 dentes incisivos, localizados no meio da boca, ou seja, são esses dentes aqui, tá? Na linha, então, 4 na linha superior e 4 na linha inferior. Esses dentes são maioritariamente utilizados para cortar, tá bom? Então, são os dentes da frente, tá bom? Melhor dizendo para você. Caninos. Temos, então, 4 dentes caninos, que são dentes pontiagudos localizados no lado dos dentes incisivos. Temos, então, 2 em cima e 2 embaixo. Eles são utilizados principalmente para rasgar alimentos ou algum tipo de objeto. Então, temos ali os incisivos e aqui, os caninos, tá bom? Pré-molares. Então, temos 8 dentes pré-molares, localizados entre os dentes caninos e os dentes molares, tá bom? Com 4 na linha superior e 4 na linha inferior. Esses dentes são geralmente utilizados para triturar os alimentos, beleza? E por fim, temos os molares. Então, temos 8 dentes molares localizados no fundo da boca, sendo 4 localizados então em cima e 4 embaixo, tá bom? Eles são bastante lisos e são utilizados para triturar e mastigar os alimentos, tá bom? Às vezes a gente vai confundir muito, os pré-molares com os molares, porque eles são parecidos, porque são os dentes do lado da boca, tá bom? Sisos. Então, por norma, são 4 dentes do siso, tá? Mas nem todas as pessoas os têm, ou então não tem os 4, tá bom? Por vezes a pessoa tem 2, por vezes a pessoa tem os 4, e por aí vai, tá bom? Também conhecidos como os terceiros molares, são os últimos a nascer e geralmente esses dentes são extraídos, tá? Para que não perturbam o alinhamento dos restantes dos dentes maxilares. Os dentes do siso não têm no fundo qualquer função relevante na boca, porque por vezes, você vai mastigar, normalmente você vai usar lá os molares, dificilmente você vai colocar um alimento para mastigar lá no siso, porque lá no fundo da boca e até ali, por vezes o siso atrapalha muito mais, porque se você vai comer algum alimento, às vezes fica um pedacinho, uma ferpinha, como muita gente chama, vai ficar lá entre o seu molar e seu siso, então vai ser aquele negócio que vai atrapalhar os seus dentes como um todo. E por vezes um siso, se ele nasce errado, normalmente a pessoa tem que usar até aparelho para endireitar os dentes, além de arrancar o siso, tá bom?
5. A partir de que idade deve-se iniciar a higiene oral? Como e por quê? Então, em torno dos 4 a 5 meses, tá bom? Os bebês começam a ter coceira nas gengivas, pois, né, é causa da erupção dos dentes que está prestes a ocorrer, em torno dos 6 meses de idade, tá bom? Então, neste período é interessante o uso de dedeiras massageadoras para higiene e alívio do bebê. Então, normalmente vai passar uma dedeira, né, na gengiva do bebê para deixar a boca dessa criança também mais saudável, tá bom? Que mais também? Ó, a higiene oral do bebê deve ter início assim que nasce o primeiro dente, em geral por volta dos 6 meses, tá bom? Com água e uma escova pequena, macia, os pais devem fazer então a escovação por pelo menos 2 minutos, 2 vezes ao dia. Então, esse é o real motivo e como que você deve fazer, tá bom? Então, quais são os alimentos recomendáveis para uma dentição sadia? Então, brócolis, por quê? Protege então o esmalte dos dentes e ajuda a diminuir as manchas nos dentes. Espinafre, então ele faz uma limpeza natural dos dentes. Pepino, limpa os dentes e remove as bactérias. Morango, mantém os dentes brancos. Então morango deixa o dentinho branco, hein? Coma muito morango, hein? Maçã, serve para limpar os dentes também, tá bom? Que prejuízos a má escovação pode trazer? Então, doenças nas gengivas, retração das gengivas, né? Então a gengiva fica muito mais retraída, mais fechada ali, cáries e também mau hálito, né? Que nunca é bom, né? Você desbravador, você desbravadora, você líder, né? Conversar com alguma pessoa que tem mau hálito, ou você com mau hálito, não é muito bom também, né? Vamos em frente. Quais os meios de utilização do flúor? Em que formas ele é encontrado? Então, a aplicação tópica do flúor, ou ATF, né, é um procedimento preventivo que tem como objetivo fortalecer os dentes que apresentam risco de cárie. O flúor é importante na formação dos dentes, pois favorece a formação do cálcio e potássio. Para a prevenção da cárie é preciso ter então o flúor presente de forma constante e no meio bucal, tá bom? Então ele é encontrado então em gel ou espuma. E o flúor também pode ser aplicado sobre os dentes na forma de verniz, tá bom? Então tem um vernizinho que faz isso no dente. 9. O que então é o evidenciador? Então o evidenciador de placa bacteriana é muito útil na prática da odontologia e por apresentar então um custo baixo, né, fica fácil de ser trabalhado em grandes programas de promoção da saúde bucal, seja de forma pública ou privada. Então, o que deve ser usado para fazer uma higiene oral completa? Então, enxágue de pré-escovação, tá bom? Então, pega a água ali, faz um gargarejo e tal, só para tirar aquelas impurezas, tá bom? Procure então a escova certa, tá bom? Pasta de dentes, escove de maneira eficiente, tá bom? Fio dental, limpeza da língua e enxaguante bucal, tá bom? E aí você faz a sua higiene oral completa, beleza? Então, demonstrar ao seu instrutor a forma então correta de A. Aplicar o evidenciador nos dentes. B. Fazer a escovação. C. Usar o fio dental. Então, aplicar o evidenciador nos dentes, tá bom? Normalmente, ele é como se fosse o flúor, então você vai colocar na boca, tá? E ele vai evidenciar então como se fosse um pozinho, tá? Perdão, não é que nem o flúor. E você vai passar nos dentes ali, né? E a partir dali, você vai conseguir, vai ser notado aonde que seus dentes estão com má escovação, beleza? Fazer a escovação. Normalmente, tem muita gente que faz a escovação assim, tá bom? O ideal é você fazer assim, tá bom? Ou assim, de forma rotatória, para que a impureza vá para perto da gengiva e na hora de fazer o enxágue bucal, as impurezas elas vão embora muito mais fácil, tá bom? E usar o fio dental, normalmente você vai começar ali nos molares ou lá no siso, né? E vai de trás para frente arrancando toda essa impureza, claro, evitando de tocar lá na gengiva para não machucar sua gengiva, tá bom? 12. Por que devemos usar então dentifrício ou fluoretano? Então, para quê? Ajuda a prevenir a cárie dentária, removendo a placa e fortalecendo o esmalte e a dentina dos dentes.
beleza? Então vou deixar teu dentinho brilhando aí, tá bom? E 13, né? Como se contrai a cárie? Então ali o dentinho, ó, tudo sujo, cheio de cárie, né? Então as bactérias encontradas normalmente em nossa boca transformam o resto de alimentos grudados nos dentes em ácidos. E esses ácidos, formados por um processo de fermentação, atacam o esmalte do dente, então aquela parte branca do seu dentinho, tá bom? Corroendo e provocando a cárie e a inflamação da gengiva. Então, isso que é a cárie, tá bom? Então, é uma bactéria ali que vai afetar então os seus dentes, vai estragar os seus dentes, primeiramente, e sua gengiva também. E aí, teu dente começa a cair, vira um desastre, tá bom? Bem, desbravador, desbravadora, este então foi a especialidade, esta foi a especialidade de higiene oral. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!